Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 38. Esse capítulo 38 é de difícil interpretação, porque alguns teólogos dizem que aqui Deus lança uma profecia para uma nação, ele fala para um príncipe chamado Gog. Então o nome do capítulo é Profecia contra Gog. E essa profecia, ela é uma analogia, ou seja, é uma referência ao fim dos tempos, o que vai acontecer no grande dia, quando Jesus vir, quando for o grande julgamento, quando for no dia da batalha, onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Então, aqui nessa profecia, é como se Deus estivesse falando para o povo de Israel naquela época, mas fazendo uma analogia para o fim dos tempos. É uma profecia que ela tem a continuidade no capítulo 39, mas hoje vamos ler e meditar neste capítulo 38. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, que o Senhor me abençoe neste dia, abençoe a mim e a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, para que nós possamos entender a Tua palavra no que diz o capítulo 38, Pai. Um capítulo de muita discussão, onde teólogos falam a respeito dessa profecia, mas que o Senhor que o Senhor me dê uma interpretação, Pai. Que o Senhor revele me revele aqui o que significa esse capítulo, para que eu possa falar a respeito dele com sabedoria, com entendimento, e que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, se realmente essa profecia já é para o final dos tempos. E tudo indica que sim, Pai, que essa profecia está se referindo ao final dos tempos. Que o Senhor possa nos revelar, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então começa dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize. Então aqui nós vemos uma profecia que Deus está enviando através do profeta Ezequiel para esse príncipe, para essa pessoa chamada Gog, da terra de Magog. Esses nomes, Gog, Magog, Ros, Meseque, Tubal, são nomes que são, por exemplo, Magog era neto de Noé. Ele era filho de Jafé, que é filho de Noé. Então, Magog era um neto de Noé. Então, acham os teólogos que a terra de Magog foi fundada por esse neto de Noé, chamado Magog. E esse Gog, que Ezequiel está dirigindo essa profecia para Gog, príncipe da terra de Magog. A única palavra de Gog citada na Bíblia Gog é citado como descendente de Ruben, que era o filho mais velho do patriarca Jacó. Então não se sabe por que Deus está se referindo a esse homem chamado Gog, que não se tem certeza se é esse descendente de Ruben, e como também da terra de Magog. Magog, que era neto de Noé. Então, existem também outros nomes aqui que são chamados, que são os filhos de Jafé, que são os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Meseque. Aí ele diz assim: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal.
profetiza contra ele e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. É como se Deus estivesse falando essa profecia para um rei que não se sabe se existiu, porque, segundo os teólogos, essa terra de Magog ao se procurar ao redor da terra de Israel, não existia nenhum lugar que se referisse a essa terra de Magog. Sabe-se que o nome Magog foi o nome que foi o neto de Noé, mas que a terra chamada Magog, no mapa, procurando essa terra ao próximo a Israel, não foi encontrada. Então acredita-se que seja uma analogia que Deus estava fazendo essa profecia para o povo de Israel daquela época, mas fazendo analogia também para o fim dos tempos, onde esse Gog seria uma representação de Satanás. Aí diz assim no versículo 4: far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos em escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ou seja, aqui Deus está falando, através dessa profecia, né, que Ezequiel faz essa profecia como se fosse uma intervenção de Deus a favor de Israel. Por quê? Porque no início aqui o profeta, ele fala, dirige a sua profecia para esse homem chamado Gog, líder de uma coalizão de nações. É como se ele fosse o responsável para juntar todas as nações. Ele diz príncipe de Rosh, de Meseque, Tubal. E aí depois ele, mais na frente, fala também que ele é responsável, se junta com o exército de Pute, o exército persa, o exército etíope, o exército de Togarma, que fica ao lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ou seja, esse homem chamado Gog, ele é responsável por fazer uma coalizão de nações, ajuntamento de nações para virem contra o povo de Israel. Fazendo uma analogia para o fim dos tempos, é como se Deus também estivesse falando a respeito que no final dos tempos iria surgir um Gog. Inclusive lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 8, Deus também fala a respeito dessa profecia, lá no capítulo 20, versículo 8 de Apocalipse, a respeito de Gog, representando Gog como vindo contra os filhos de Deus, que no caso seria a representação do anticristo, de Satanás, que ele viria contra o Israel, ser o Israel de Deus, né? Aqui a profecia de Ezequiel se refere ao Israel antigo daquela época, mas também ao Israel de Deus no final dos tempos. Porque no versículo 7 diz assim: prepara-te, sim, dispõe, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Ou seja, agora Deus está falando a respeito do Israel antigo, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, ou seja, Gog vai vir como uma tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ou seja, ele virá. Aí ele, como diz, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra. Então aí Deus já fala a respeito
do final dos tempos, porque se vai cobrir toda a terra, não vai ser só sobre a nação de Israel, mas sim sobre toda a terra. Por quê? Porque no final dos tempos, Satanás, que vai na pessoa do anticristo, um homem vai se levantar para unir várias nações para virem contra Israel, o Israel de Deus, que é o povo de Deus. Inclusive, muitas nações já hoje se encontram contra a palavra de Deus, né? Existe uma agenda, que é a Agenda 30, para o ano de 2030, que onde um sistema de nações vão se reunir para fazer uma agenda contrário à palavra de Deus. E a gente sabe que muitas políticas hoje, muitos governantes, eles já implantam políticas que são contrários à palavra de Deus. Então é um sistema que está surgindo, que já surgiu. Falta apenas levantar uma pessoa para fazer a coalizão dessas nações, assim como está escrito aqui na profecia de Gog, que esse Gog vai ser justamente esse anticristo. Aí sim diz assim no versículo 10: assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarse, todos os seus governadores, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Ou seja, aqui é como se Deus, aqui a profecia volta novamente para profetizar contra a nação de Israel. Então aqui ele vai falar que aquela nação que tinha acabado de congregar todos os povos, né? Porque Deus, no capítulo anterior, nós vimos que Deus, ele faz um ajuntamento de pessoas, né? Na nação de Israel. Ele junta a nação de Israel, de todos os povos que estavam fora, e outras nações, ele levou de volta para a nação de Israel. Então aqui do versículo 10 ao versículo 13, nós vamos ver que Deus está se referindo à profecia para Israel daquela época. E agora no versículo 14 diz assim: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Então aí Deus volta novamente a falar sobre o fim dos tempos. Ele diz, esse Israel que ele está falando é o Israel de Deus, o Israel de hoje, né? O povo de Deus. Porque ele diz, subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Por quê? Porque no final dos tempos vai haver uma coalizão de nações, ou seja, elas vão se juntar contra o povo de Deus, mas Deus está dizendo que ele virá para mostrar àquelas nações quem é Deus. E ele diz, para quando eu tiver vindicado a minha santidade, porque Deus é santo, e essas nações, elas querem viver na promiscuidade, no pecado, e não querem saber de santidade. Deus está dizendo que ele virá para mostrar a santidade de Deus, para reivindicar a santidade, que a santidade de Deus é que vai prevalecer contra o pecado, contra todo tipo de pecado, toda promiscuidade que vai ter na terra, né? Aí ele está dizendo, ele vai vir e ele vai mostrar a todas as nações que ele é santo.
Aí no versículo 17 diz: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Ou seja, Deus está dizendo aqui nessa profecia que ele já tinha avisado há muito tempo aos profetas que ele viria. Aí no versículo 18 diz: naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia, aí agora Deus vai estar se referindo ao dia do juízo, o dia da sua volta. Ele diz: naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte, a terra de Israel pode ser a terra do povo de Deus, né? A terra de um modo geral, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, porque a presença de Deus vai vir. Então todos vão se tremer diante do poder de Deus que vai vir, né? E ele diz: os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, diz que vai haver fendas na terra, ou seja, a terra vai se abrir e as pessoas vão cair, terremotos vão acontecer e a terra vai se repartir, vai partir ao meio, ou seja, e o povo, né, a população, o mundo inteiro vai cair dentro dessas fendas, mas o povo de Deus, eles vão ser salvos. Aí ele diz assim, no versículo 21, chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste do sangue. Ou seja, Deus contenderá com esse Gog, com Satanás, o representante do anticristo. Contenderei com ele por meio da peste, ou seja, peste virão. Por meio do sangue, muitos irão ser mortos, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ou seja, quem vai ser atingido vai ser Gog, o anticristo, o seu exército e todo o povo que tiver do lado dele. Versículo 23, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então ele vai vir para se mostrar, porque o mundo vai estar num nível de rebeldia e de negação tão grande a Deus, que ele está dizendo aqui que ele vai vir para que todos vejam quem é Deus. Então esse foi o capítulo 38, onde fala a respeito dessa profecia, né? Profecia que Deus fala, manda que Ezequiel fale a esse homem, a esse príncipe de Magog, chamado Gog, mas que na verdade é um símbolo que representa o anticristo, né? Porque essa profecia ela é intercalada. Às vezes Deus fala a respeito do Israel antigo, mas também do Israel de Deus, do Israel hoje, né? Então aqui esse capítulo também 38 de Ezequiel nos lembra que nós vivemos onde as nações
elas se levantam, vão se levantar contra a vontade de Deus e contra seu povo escolhido, o povo escolhido de Israel. Porque naquela época era o Israel que Deus protegia e hoje é o Israel de Deus. Ou seja, todos nós, todo crente, toda aquela pessoa que já se arrependeu, já entregou sua vida para Jesus, que está dentro do reino de Deus aqui nessa terra, a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra é o chamado Israel de Deus. Então, e nós estamos caminhando para um tempo onde a maior grande parte da população e das nações, elas estão fazendo uma agenda que é uma agenda contra Deus, onde eles não querem que Deus apareça, porque eles querem dizer que tudo que a Bíblia diz que é pecado, não existe, não existe esse problema, esse negócio de pecado. A sociedade quer o quê? Que todos sejam livres, façam o que quiserem fazer, que tudo é permitido, nada é proibido. Então eles querem fazer uma agenda contra, tirando Deus da sociedade, né? Ou seja, as próprias nações, elas estão se unindo. E é justamente essa coalizão que nós vimos aqui na profecia de Gog, da terra de Magog, onde Gog faz essa coalizão de grandes nações, de várias nações que se reúnem para virem contra o povo de Israel. Então, no final dos tempos também, o povo de Deus vai ser perseguido, já estão sendo perseguidos. Hoje, se você disser que é de Deus e defende os princípios da Bíblia, você é perseguido porque muitos não aceitam o que a palavra de Deus diz. Mas vai chegar um tempo onde todas as nações, muitas nações, elas vão se unirem contra o sistema, contra a religião, contra a igreja. As igrejas, elas vão ser fechadas. Isso nós já estamos vendo, né? Que as nações hoje, elas estão se unindo contra a nação de Deus. No entanto, assim como Deus interveio naquela época, através dessa profecia, para proteger seu povo, ele também intervirá hoje em defesa de seus filhos. E ele vai vir para mostrar a todos que vai chegar o tempo que, como eles negam a Deus vai querer vir para, como ele diz aqui, e darei a conhecer aos olhos de muitas nações, porque muitas nações vão estar negando a Deus. Aí ele vai dizendo que vai vir e vai fazer-se conhecer a todas as nações e saberão que eu sou o Senhor. Ele disse aqui que quando ele vir, a terra vai tremer diante da presença dele, né? Então, o que é que nós vimos aqui? Como cristãos, nós devemos estar sempre vigilantes e prontos para testemunhar do amor e do poder de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante daquelas pessoas que querem negar a Deus. Temos que defender a sua palavra, porque assim como o julgamento de Deus sobre Gog e suas nações, assim serviu como testemunho do poder de Deus para as nações no mundo, assim também nós também devemos testemunhar a palavra de Deus, porque vai chegar o tempo e nós já estamos caminhando para esse tempo. Agora nós temos que sermos testemunha dele aqui e agora, para que as pessoas sejam salvas, né? Que Deus nos dê coragem, força para enfrentar as batalhas que virão, né? Com sabedoria para confiar na sua proteção e providência em todas as circunstâncias, porque vai chegar tempos difíceis, principalmente para os cristãos, para aqueles que defendem a palavra de Deus. Então nós temos que orar pedindo a Deus proteção para o povo de Deus, né? Pedir proteção para o povo de Deus, assim como Deus prometeu proteger seu povo escolhido, né? Para que ele nos proteja, né? Como cristãos, que hoje em dia nós estamos vivendo cada vez mais as forças do mal, elas estão aumentando, né? O mal, o maligno, ele usa pessoas para serem contra Deus, né? Então, as forças do mal que buscam cada vez mais destruir os filhos de Deus. Então, temos que orar a Deus para que ele nos livre do perigo, que ele nos guie em sua vontade, nos fortaleça na nossa fé,
para enfrentarmos as adversidades. É isso que esse capítulo 38 nos está falando. O capítulo 39, o próximo capítulo, também continua na mesma profecia. E nós vamos ver ainda a respeito dessa profecia do capítulo 39 no próximo vídeo. Amém?